E o Vasco vai jogar contra o Vitória na quarta-feira, na partida de ida da Copa do Brasil em São Januário. A ideia de atuar no Maracanã não avançou. O Vasco ainda foi à justiça para tentar derrubar o veto de Flamengo e Fluminense, que são os administradores do principal estádio do Rio de Janeiro. A justificativa de Flamengo e Fluminense é de que há necessidade de uma programação para cuidados do gramado do Maracanã, que de fato está bem ruim. E o pedido do Vasco se deu após o planejamento para toda essa recuperação do gramado. Diante desse cenário, a Justiça determinou que o Vasco não poderá atuar nessa quarta-feira no estádio do Maracanã. Dessa maneira, Vasco e Vitória se enfrentam em São Januário, no estádio do clube. A grande desvantagem é que o Vasco perde a chance de colocar mais gente no estádio e de faturar mais dinheiro, especialmente diante de todas as dificuldades financeiras. Ter 60, 65 mil pessoas para uma arrecadação superior a 5 milhões de reais seria algo importantíssimo para o Vasco. Não podemos nos esquecer da queda de braços pública entre Vasco e Flamengo, com direito a declarações do BAP contra a parceria do Vasco com a Crefisa e La Máquia, e por consequência do Pedrinho, presidente do Vasco, detonando o presidente rubro-negro. Era de se imaginar que o Flamengo fizesse tudo que pudesse para atrapalhar o Cruz Maltino. Essa semana tem Copa do Brasil. Na quarta-feira o Vasco enfrenta a equipe do Vitória em São Januário pela competição. A gente vai falar sobre isso aqui nesse vídeo. A gente vai falar também sobre Campeonato Brasileiro. O Vasco numa situação muito delicada na tabela, né? O Vasco na penúltima colocação. Ontem mais uma derrota, mais uma goleada sofrida. Enfim, uma situação que realmente é muito preocupante, beirando o desespero. A parte boa é que pelo menos todo mundo ali de baixo tá perdendo, né? Não tem ninguém se distanciando. Falaremos também sobre Marcos La Máquia, né, que falou ali sobre a compra da SAF do Vasco. Ontem ele esteve lá no Allianz Parque, pela primeira vez apareceu, né, pela primeira vez a gente escutou a voz do Marcos La Máquia, né, porque até hoje ele não tinha dado nenhuma entrevista falando, né, apenas por escrito. Enfim, a gente fala sobre tudo isso aqui nesse vídeo, já a situação definida em relação ao local da partida da Copa do Brasil, martelo batido, enfim. Bom, vamos dar uma olhada nessa rodada do Campeonato Brasileiro, né, o Vasco ontem mais uma vez derrotado, né? O Vasco chega aí a pelo menos 5 jogos, né? Nas últimas 5 rodadas o Vasco somou apenas 2 pontos. Uma situação muito complicada, segunda derrota seguida, nos últimos 5 jogos perdeu 3, enfim, uma situação bem delicada do Vasco na tabela. Vamos dar uma passada aqui nos resultados dessa rodada 24 do Campeonato Brasileiro. Tivemos Fluminense 2, Remo 1. Você vai ver que os times ali de baixo ninguém ganha, né? Ninguém ganha. O Remo tá ali, perdeu. Internacional e Galo 0-0. Ou seja, o Inter também não ganhou. Cruzeiro venceu o Flamengo por 2-1, Palmeiras venceu o Vasco por 4-1, Bragantino venceu o Grêmio por 1-0, o Grêmio que também está lá embaixo. Vitória foi derrotada em casa pelo Bahia, 2-0. Santos e Mirassol, os dois estão ali embaixo, 1-1. Chapecoense venceu o São Paulo, 1-0. A Chapecoense que é a lanterna virtual rebaixada, né? E o São Paulo também está ali na confusão. Curitiba 2, Corinthians 1. E a rodada se encerra hoje com Botafogo e Atlético Paranaense no estádio Newton Santos. Classificação do Campeonato Brasileiro na sua tela. O líder é o Palmeiras, tem 51 pontos. Em segundo lugar está o Flamengo, tem 45. Em terceiro, o Atlético Paranaense tem 41. Em quarto, o Fluminense também tem 41. O Cruzeiro é o quinto, tem 39 pontos. Na sexta colocação está o Bahia com 37, o Bragantino é o sétimo, tem 35, o Curitiba é o oitavo, tem 34, o Galo é o nono, tem 33, o Corinthians é o décimo, tem 32, Botafogo, 11º, tem 30, Vitória, 12º, 29, São Paulo, 13º, tem 27, e daí para baixo, meu amigo, começa o desespero. Santos, 14º, 26 pontos, Grêmio, 15º, 25 pontos, Internacional, 16º, 25 pontos, dentro da zona do rebaixamento, Mirassol com 24, Remo com 23, Vasco com 22, Chapecoense com 14. O Vasco, nesse momento, tem 3 pontos a menos que o Internacional, mas o Vasco tem um jogo a menos que o Internacional. O Inter já jogou 24 vezes, o Vasco jogou 23 vezes. É isso, meu amigo, a situação de momento é essa. O Vasco precisa urgentemente voltar a vencer no Campeonato Brasileiro, senão, meu amigo, não vai conseguir sair dali, né? A situação é desesperadora. Ontem, mais uma derrota no campeonato.
4-1, meu Deus do céu, que situação. Bom, mas agora vamos virar a chave aqui e vamos falar de Copa do Brasil, meu amigo, porque tá definido o local da partida de Vasco e Vitória, jogo de ida da Copa do Brasil. Martelo batido, o jogo vai acontecer em São Januário. O Vasco confirmou hoje pela manhã que vai enfrentar o Vitória nessa quarta-feira no estádio de São Januário, pelas quartas de final da Copa do Brasil. Os ingressos, inclusive, já vão começar, né, a serem vendidos a partir das 2 horas da tarde. Então, provavelmente no momento que você está assistindo esse vídeo, ou está quase abrindo a venda de ingressos, ou já até está acontecendo. Então, o jogo acontece em São Januário na quarta-feira, Vasco e Vitória. O Vasco tentou levar esse jogo para o Maracanã, mas não conseguiu, né? O consórcio Maracanã vetou, o Vasco tentou na justiça ali uma tutela de urgência, enfim, tentou de todas as formas. Não conseguiu, a justiça também negou, né, o pedido do Vasco e o martelo está batido para o jogo acontecer no estádio de São Januário. É virar a chavinha, né, e buscar essa classificação para a semifinal da Copa do Brasil. Tem que fazer um bom resultado em São Januário, porque a gente sabe que lá no Barradão a equipe do Vitória é muito forte, né? E costuma vencer os seus jogos no Barradão, principalmente esses jogos eliminatórios, né? Já eliminou o Flamengo, já eliminou o Atlético Paranaense. Então, assim, vai ser um duelo dificílimo. Quero saber de você, meu amigo. Eu queria que esse jogo fosse no Maracanã. Uma pena que o Vasco não conseguiu levar para lá. Agora é fazer valer a força aí de São Januário para conseguir essa vitória e dar um passo importante para essa classificação, meu amigo. Virar essa chave aí, enfim. É até difícil pensar em Copa do Brasil com a situação no Brasileiro, né? Mas, enfim, agora, essa semana, até quarta-feira, pensa no Vitória. Depois começa a pensar no Cruzeiro, jogo que acontece no final de semana. Bom, ontem, meu amigo, tivemos pela primeira vez Marcos Lamáquia falando, né? Ele esteve presente ontem no estádio do Palmeiras, né? Para acompanhar ali a partida entre Vasco e Palmeiras. E pela primeira vez ele falou, pela primeira vez a gente ouviu a voz, né, do Marcos Lamáquia. Ele que é um cara que tem poucas imagens na internet e tal. Ontem ele apareceu ali ao lado da Leila Pereira, ao lado do Admar Lopes, do Felipe, e confirmou, né, que está apenas esperando a decisão da justiça para poder transformar o Vasco da Gama. Foi isso que ele próprio disse numa entrevista exclusiva ao Bruno Murito, do GE Vasco. Confira só as palavras, né, de Marcos Lamáquia. Ô Marcos, tudo bem? Como é que está esse processo agora da venda da SAF? Como é que está a situação? A gente está esperando a justiça liberar o leilão para a gente poder transformar o Vasco. Por hora é isso que eu posso te dizer. Aí, esse é Marcos Lamáquia, o futuro investidor da SAF do Vasco, pela primeira vez falando, né? Falando em áudio, né? Ele já deu entrevistas escritas, mas falando foi a primeira vez que a gente viu o Marcos Lamáquia comentando sobre essa compra do Vasco da Gama. Agora, meu amigo, para encerrar esse vídeo aqui, vamos falar sobre atacante. Informação aqui dos amigos do NT Vascaínos. A apuração deles é que o Vasco voltou a buscar a contratação do atacante Abraham Marcos, ponta direita do Estrela Amadora de Portugal. O Vasco tenta viabilizar o negócio com empréstimo com obrigação de compra. O jogador é nigeriano e tem 26 anos. Ele tem contrato com o clube português até junho de 2028. O nome de Abraham Marcos não é novidade em São Januário. No início de junho, o jogador já havia sido ligado, né, ao Vasco no noticiário. Vale lembrar que, neste momento, o Vasco depende, né, da liberação da justiça para destravar qualquer negociação. A apuração do NT Vascaínos é que o Vasco voltou à carga para contratar esse ponta que joga no futebol português, né, o nigeriano de 26 anos de idade, o Abraham Marcos. Bom, vou dar minha opinião aqui rapidinho antes de encerrar esse vídeo. Eu acho que é mais um erro, né? O Vasco o Vasco não precisa mais de aposta. O Vasco tem que chegar, como foi em 2023, que estava no desespero, contratou Payet, Medel e Verratti. 3 jogadores que chegaram, vestiram a camisa e resolveram o problema. Não vai ser um ponta nigeriano que joga num time pequeno de Portugal que vai chegar e resolver o problema. Jogador igual a ele, bem provavelmente a gente já tem aqui o Marino Nestroça, a gente já tem o Nuno Moreira, enfim, a gente já tem jogador desse mesmo nível. Então tem que chegar jogador para decidir. Não vai ser o caso dessa contratação, caso aconteça. Agora caiu a máscara de vez. Mais um grande escândalo nas últimas horas veio à tona, se tratando do Maracanã. O Vasco foi proibido de usar o Maraca na partida dessa próxima quarta-feira pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Está confirmado, a partida será em São Januário. E eu vou trazer a você tudo o que está acontecendo nos bastidores, tá? Fica ligado, amigo, pois sim, é de fato revoltante.
Além disso, amigo torcedor cruzmaltino, também tem informações importantíssimas relacionadas ao empréstimo no valor de 150 milhões de reais, muito perto do Vasco da Gama conseguir aí esse dinheiro que será importantíssimo para o restante dessa janela de transferências e para fechar a conta do ano de 2026. Eu quero começar aqui primeiramente com você, esse nosso Fala Gigante, com essas imagens, né, do CT Moacir Barbosa na manhã dessa segunda-feira. O elenco cruzmaltino, após enfrentar o Palmeiras ontem em São Paulo, já retornou às atividades na manhã dessa segunda no CT, tá? O Vasco da Gama agora foca na partida que vai acontecer depois de amanhã, nessa próxima quarta-feira, dentro de São Januário, no jogo válido pela ida das quartas de final da Copa do Brasil. Uma partida muito decisiva para o nosso Vascão, e o Pedro Emanuel, né, a todo vapor aí, já colocou o elenco para realizar esse primeiro treino no CT logo nesta segunda-feira. Infelizmente, pouquíssimo tempo, né, para esse elenco treinar. Hoje foi um treino sem os titulares, pois realizaram apenas aquele trabalho de recuperação. Amanhã será o único treino com todo o grupo, o primeiro e único treino, né, antes dessa partida importante contra o Vitória pela Copa do Brasil. Então, o Vasco da Gama também está com pouquíssimo tempo para treinar, exatamente por estar em 3 competições diferentes. E falando em Vasco e Vitória, já vamos entrar nesse assunto envolvendo o Maracanã. Está confirmado, tá? Vasco Vitória vai acontecer em São Januário, tá? O jogo está marcado para as 9h30 da noite desta próxima quarta-feira. O Vasco da Gama tentou de todas as formas possíveis atuar dentro do Maraca, foi até a justiça, pediu ao consórcio, tudo negado, tudo foi rejeitado ao nosso Vascão, de fato um absurdo, e o Vasco teve que desistir de jogar no Maraca exatamente por conta do tempo. Hoje, na segunda-feira, o Vasco segurou o máximo que podia, foi iniciada a venda de ingressos para a partida dessa próxima quarta dentro do Caldeirão de São Januário. Hoje, inclusive, às 2 horas, já está aberto para público geral conseguir a compra dos ingressos. Uma notícia chata, né? Eu, Lucas, fico bem chateado com tudo que está acontecendo. Um absurdo, gente. É um absurdo o Vasco da Gama ter pedido para atuar no Maracanã e não ter esse pedido concedido, né? E quando a gente começa a ver as coisas que acontecem nos bastidores, a ir buscar informações, a procurar quem está envolvido em tudo, é um grande escândalo. Esta é a realidade. A justiça, amigo torcedor cruzmaltino, eu vou trazer a nota, ó. Essa nota aí, dá uma olhada, cara. Foi um dos argumentos utilizados pela justiça para retificar a decisão tomada de não permitir o uso do Maracanã por parte do Vasco da Gama. E diz assim a nota, olha: pois objetivamente falando, o que se tem é a seguinte sequência. A agravante, no caso o Vasco, anuncia no dia 11 de agosto que vai realizar o jogo em São Januário. A agravada aprova em 18 de agosto um cronograma de tratamento e cuidado com o gramado Maracanã que impõe a paralisação de seu uso entre 23 e 29 de agosto. A agravante em 19, o Vasco, no dia 19, requer a utilização do Maracanã para a partida que a princípio pretendia realizar em São Januário. O que quer dizer a justiça? Uma das justificativas utilizadas pela justiça para negar, né, o uso do Maracanã ao Vasco foi que o Vasco da Gama, no dia 11, assim, né, amigo torcedor cruzmaltino, que o Vasco tem aí a resposta de que, após a definição do sorteio, o jogo de ida seria no Rio de Janeiro, o jogo de volta em Salvador. O Vasco da Gama, ele, nas suas redes sociais, traz essa informação dizendo o seguinte: o primeiro jogo será em São Januário e a partida de volta será no Barradão, em Salvador. Uma comunicação normal do Vasco ao seu torcedor através das redes sociais. E a justiça utiliza exatamente essa publicação do Vasco em rede social, que diz: o primeiro jogo será em Salvador e a partida de volta, o primeiro jogo será em São Januário e a partida de volta será em Salvador, para dizer que a partir desse tweet, o consórcio do Maracanã fez um calendário para que, durante esse período dessa semana específica que estamos, fizesse a recuperação do gramado do Maracanã. Então, esse print, esse tweet do Vasco da Gama foi um ponto que a justiça se apegou para não liberar o Maracanã para o Vasco. Gente, é um completo absurdo, tá? Essa é a grande realidade, é um completo absurdo. E aí, volto a repetir, a gente começa a ler, a ir atrás. O pedido, amigo,
está negado. Inclusive, a nota diz que o Vasco agiu de má fé. Foi o que o juiz disse. O Vasco agiu de má fé com o Flamengo, o consórcio, a dupla Fla-Flu. O juiz que disse isso, o juiz que deu essa decisão, foi o desembargador Alexandre Freitas Câmara. Ele, amigo, é amplamente conhecido no meio jurídico, é um juiz de muita notoriedade, um juiz de muita força, definitivamente, assim. Ele é muito bom, tá, naquilo que faz, não podemos dizer nada além disso. Mas ele é... E é chato, ao meu ver é chato, tá? Eu não tô falando que ele baseou a decisão dele de negar o uso do Maracanã ao Vasco por esse motivo em específico. Mas eu, Lucas, eu fico com um sentimento ruim relacionado a isso. Porque o juiz Alexandre Câmara utiliza nas suas redes sociais imagens com a camisa do Flamengo, que é essa imagem aí. Eu, inclusive, vou tirar da imagem o rosto, o semblante dos outros dois que estão ao lado do juiz, porque eles não têm nada a ver com isso, tá? Talvez sejam até familiares do mesmo. Então, vou deixar de lado. Olha a imagem do juiz com a camisa do Flamengo em pleno Maracanã. Campeão da Copa do Brasil, o Flamengo é enorme. O juiz que negou o uso do Maracanã ao Vasco é flamenguista e utiliza as suas redes sociais para falar que é flamenguista. Gente, como eu, Lucas, eu vou olhar para a decisão e falar, é uma decisão sem lisura. É difícil. Talvez até tenha sido, espero que tenha sido, mas é muito complicado. E aí a gente começa a desenrolar a história e por isso que eu falo, é um absurdo, né? A máscara caindo de vez. Nas últimas horas, amigo, confirmou-se o seguinte. Havia, amigo torcedor Cruz Maltino, um membro de fiscalização do contrato do Maracanã. Esse membro, amigo torcedor Cruz Maltino, é o Luiz Felipe de Barros. Luiz Felipe de Barros, ele em 2023, ele foi empossado presidente do Conselho de Fiscalização, Gestão e Operação do Maracanã. Ou seja, estamos falando de um profissional que atuava diretamente fiscalizando os contratos referentes ao Maracanã, ao estádio jornalista Mário Filho. Ele não tinha nada a ver com Flamengo e Fluminense. Trabalhava diretamente no Maracanã. E esse amigo, o Luiz Felipe de Barros, ele, após trabalhar 3 anos diretamente no Maracanã, nesse momento, amigo torcedor Cruz Maltino, ele está trabalhando na gestão de contratos com o consórcio Fla-Flu. Olha que loucura, né? Então vou repetir para vocês. O Luiz Felipe de Barros, fazendo uma leve correção, ele no Maracanã trabalhava no conselho, ele era o presidente do Conselho de Fiscalização, Gestão e Operação do Maracanã. Estamos falando de um profissional que era presidente do Conselho de Fiscalização, Gestão e Operação do Maracanã. 3 anos trabalhando nesse cargo. Ele deixa o cargo na semana passada e agora passa a assumir a gestão de contratos no estádio com o consórcio Fla-Flu. Deixa o Maracanã e vai trabalhar ao lado de Flamengo e Fluminense no consórcio. Gente, é muito difícil. É muito complicado. Para você ter noção, tá? Uma das principais atribuições do comitê era a mediação do cronograma do estádio, ou seja, o Luiz Felipe de Barros trabalhava no Maracanã e tinha como uma das principais atribuições, um dos seus principais objetivos ali trabalhando à frente do Maracanã, era a mediação do cronograma, era preparar o calendário do Maracanã. Tá entendendo o que eu tô falando? Tá entendendo o que eu tô falando? Ele preparava o calendário do Maracanã. Ele dizia pro Vasco, você aqui não joga, não pode jogar, porque o calendário diz isso. Ele tá deixando o Maracanã e agora vai trabalhar no consórcio ao lado de Flamengo e Fluminense. Gente, me desculpe, cara, mas para bom entendedor, meia palavra basta, gente. Meia palavra basta. É muito complicado o que está acontecendo. A máscara definitivamente está caindo de vez e é revoltante ver o que está acontecendo com o Maracanã. É com isso que eu fico chateado. Ver aonde está indo o Maracanã, um estádio que é nosso. Bom, então deixa aí a sua opinião nos comentários. E para seguir esse nosso Fala Gigante, trazer pelo menos uma notícia boa, né? Porque nas últimas horas, amigo torcedor Cruz Maltino, tivemos uma informação bem importante relacionada ao GIP,
o empréstimo no valor de 150 milhões de reais que o Vasco da Gama precisa e está querendo receber o quanto antes. O Vasco, há alguns dias atrás, ele apresentou um agravo de instrumento contra as decisões da quarta vara empresarial da doutora Simone Chevran, que impedia novos endividamentos superiores a 5 milhões e 900 mil reais até que a ICTS Global apresente o relatório sumário da sua auditoria. Inclusive, essa restrição da doutora Simone Chevran foi a restrição que atingiu diretamente esse novo financiamento no valor de 150 milhões de reais. Era um financiamento que, antes de ser aprovado pela doutora Simone Chevran, tinha que passar por essa auditoria que detém um longo tempo para ter uma resposta. Então o Vasco foi ao tribunal e pediu o seguinte: a suspensão imediata dessa trava, pediu também que o novo GIP, esse GIP no valor de 150 milhões de reais, possa ser analisado sem depender previamente do relatório da ICTS. Esse empréstimo ele precisaria ser analisado pelo gatekeeper, pelo administrador judicial, pelo watchdog. Então são vários relatórios, várias análises diferentes. Só que o administrador judicial ele consegue responder de uma forma rápida. O gatekeeper também, o watchdog também. Agora, quando se trata, de uma auditoria do ICTS Global, demora um longo tempo e o Vasco não pode demorar. O Vasco não tem tempo para esperar, até porque a janela fecha nesse próximo dia 10 de setembro e o Vasco precisa decidir exatamente para a janela. Então tudo isso revoltou muito o Vasco da Gama e o Vasco entrou na justiça falando: a gente quer esse empréstimo, precisa desse empréstimo, não tem tempo para auditoria, então precisamos que isso venha a ser liberado quanto antes. E nas últimas horas, após o Vasco apresentar esse agravo de instrumento, o grandioso desembargador César Cury andou com tudo, tá? O desembargador César Cury, que foi responsável por fazer com que o Pedrinho retomasse o controle da SAF Cruz Maltina e as coisas voltassem a andar logo após essa retomada de posse, concedeu nas últimas horas um efeito suspensivo parcial ao recurso ao agravo de instrumento do Vasco e afastou aí pelo menos essa exigência de apresentação do relatório sumário da auditoria como condição para a tramitação e análise do pedido desse novo GIP. Na decisão, César Cury determinou que o processo retorne à quarta vara empresarial para o regular procedimento e análise do financiamento. É claro, considerando as manifestações da administração judicial, do watchdog e do gatekeeper. Qual a informação importante relacionada a isso? Administrador judicial, watchdog e gatekeeper, ambos já deram um parecer favorável para o Vasco receber esse empréstimo no valor de 150 milhões de reais. Então agora, a decisão está nas mãos da doutora Simone Gastesi Chevran para avaliar toda essa situação e dar o sim ou não para que automaticamente amigo torcedor Cruz Maltino Vasco receba esse empréstimo no valor de 150 milhões de reais e possa andar com as contratações. O tempo passa, o Vasco tem pouco mais aí de 15 dias, 2 semanas para conseguir fechar os negócios e esse empréstimo é importantíssimo, essencial para que o Vasco consiga, amigo torcedor Cruz Maltino, trazer jogadores. Então, pelo menos uma boa notícia, é importante lembrar que esse empréstimo de 150 milhões de reais vai sair dos cofres de Marcos Lamacchia. Alô, amigo vascaíno, não esqueça, por favor, de se inscrever, deixar o seu like e fazer o seu comentário, pois é muito importante para o crescimento do canal. Até o próximo vídeo com mais notícias do nosso Vasco da Gama. Um abraço.